Oi, pessoal do sétimo ano, aqui é a Prof. Daniele de Ciências. Que vocês tenham uma boa semana de estudos e agora a gente vai começar os esclarecimentos da atividade dessa semana, de 27 a 30 de abril. Bom, essa semana eu mandei para vocês, como nas outras semanas, correção de exercícios, tá? Então, o gabarito das atividades do 13 a 17 de abril. E a gente vai iniciar o estudo do capítulo 3 do módulo 2, que é sobre classificação dos seres vivos e nomenclatura dos seres vivos, tá bem? Então, na primeira parte da atividade, eu mandei para vocês as respostas esperadas dos exercícios das páginas 206 até a 235, lá do módulo 4. Eram exercícios sobre o capítulo 7, que falava sobre as doenças transmissíveis e não transmissíveis, tá? Então, vocês tinham que fazer as questões daquele capítulo, e aqui eu tô mandando para vocês as respostas esperadas de cada questão. Vocês confiram lá no livro o que vocês responderam, tá? Lembrando que se tá incompleto é só completar o que falta, não é para apagar a resposta que já tinha feito, tá? Só vai apagar se tiver completamente errado, tá bem? Então aqui todas as respostas, eram bastante questões, né, do capítulo, tá? Então tá aí, tá? Se vocês ainda, mesmo com os gabaritos, vocês tiverem dúvidas, anotem isso, tá? Pra gente depois, no retorno das aulas presenciais, a gente retomar isso de maneira presencial. E aí eu faço uma explicação mais detalhada para vocês, beleza? Muito bem, então a atividade dessa semana, ela vai ser sobre o capítulo 3, no módulo 2, então nós vamos iniciar o capítulo. A primeira parte é vocês lerem as páginas 204 a 211, lá no capítulo 3, e durante a leitura, vocês vão grifar no texto as informações que vocês acharem mais importantes, ou as palavras-chave, né, que vocês acharam mais relevantes no texto, para depois vocês lembrarem. Eu fiz aqui no vídeo, tá? Só tá no vídeo, não tá lá no material, esse esquema sobre a classificação dos seres vivos, e eu vou dar uma explicada breve para vocês. Então, todas as informações que estão aqui no esquema é um resumo, né, do que tá nessas páginas que eu mandei vocês lerem, da 204 a 211. Então, a classificação dos seres vivos, ela começa lá na antiguidade com o Aristóteles, né? O Aristóteles viveu de 384 a 322 a.C., como tá aqui no esqueminha, ó, tá vendo? Lá na antiguidade, o Aristóteles, assim como todos os seres humanos, né, via a necessidade de ordenar as coisas, de classificar as coisas, né, de atribuir valor às coisas. Então, isso é uma coisa intrínseca do ser humano. Então, lá na antiguidade, o Aristóteles foi o primeiro a tentar sistematizar esse processo classificatório. Então, inclusive, a ciência que fala da classificação, ela é chamada de taxonomia ou sistemática, justamente por essa tentativa, então, da gente criar um sistema com regras, normas, né, para a gente poder fazer essa classificação. Então, o Aristóteles foi o primeiro, ele dividia todos os seres vivos, né, em 3 grupos, tá? O ser humano era um grupo, os animais, né, era o outro grupo, tá? E o terceiro grupo era o dos vegetais. Então, todos os seres vivos ele enquadrava nesses 3 grupos: vegetais, animais ou ser humano. Essa informação tá bem no iniciozinho do capítulo, lá na página 204, tá? E aí depois, dentro do processo, né, de classificação, vieram outras tentativas dentro da história da classificação, mas o que ficou mais marcado, mais relevante, e ele inclusive ganha um status, né, de pioneiro e de importância, é o Linneu, o Carl von Linné,
Tá? Ele foi, então, lá no século XVIII, tá aqui, século XVIII, ele viveu de 1707 a 1778. Ele foi o primeiro a publicar um registro de uma tentativa de normatização, e a regra que ele criou, pessoal, para dar nome às espécies, ela é válida até hoje. Tamanha foi a importância e a aceitação do trabalho do Linneu no século XVIII, tá bem? Então, o Linneu, ele fez uma tentativa de encaixe dos seres vivos em 3 grupos também. Na verdade, ele criou 3 grupos e os seres vivos se enquadravam em 2. Então, a gente tinha os minerais, os animais e os vegetais. Então, ele pegou a proposta do Aristóteles e fez um melhoramento dessa proposta, né? E ele inclui na classificação os seres não vivos, né? Então, ele cria uma categoria para enquadrar os seres que não são vivos. Foi bem interessante a proposta dele. Tá? Qual é o problema dessas 2 propostas aqui, do Aristóteles e do Linneu? A gente tem poucas opções, né, de enquadramento dos seres vivos nessas 2 categorias. Por quê? Porque hoje a gente sabe que não existem só animais e vegetais, né? Existem outros grupos, existem as bactérias, que são micro-organismos, né? Existem os protozoários, as algas, que são também microscópicos. Só que nessa época, eles não tinham esse conhecimento dos micro-organismos tão aprofundado. O Aristóteles nem se fala, nem sabia, né? Então era tudo muito empírico, muito na tentativa, muito na observação. E micro-organismo a gente não observa, né? Porque ele é micro, a gente precisa de equipamento de ampliação de imagem. Então, para eles era mais difícil ter essa noção de que a gente tem esses outros organismos tão pequenos que a gente não consegue enxergar. Então, por isso que a classificação deles é mais simplória, né? Mais simples, mais reduzida. Hoje, a gente tem mecanismos de classificação, inclusive, que a gente utiliza a relação evolutiva entre os seres vivos. Então, a gente consegue estabelecer o parentesco evolutivo. Como assim? A gente consegue ver quem é que tem o mesmo ancestral comum e que, por isso, geneticamente é mais próximo. Então, tem um material genético, tem um DNA que tem informações compartilhadas, tá? Eu coloquei esse exemplo aqui, tá? De uma árvore filogenética. As árvores filogenéticas são representações, são esquemas onde a gente consegue visualizar essas relações de parentesco entre as espécies, né? Então, aqui eu coloquei esse mapinha, ó, vejam ali. A gente tem aqui uma série de animais carnívoros. Então, aqui o leopardo, tá? O cachorro, o lobo, a lontra. Tá? Então, a gente tem aqui as relações de parentesco. Vejam aqui ó, que o cachorro e a lontra, eles têm lá embaixo um ancestral comum. Tá? Esse ponto aqui da árvore, onde esse ancestral deu origem aos mustelídeos e aos canídeos, tá vendo? Esse aqui é o ancestral comum. Então, eles compartilham no seu material genético informações que aproximam as suas espécies. Tá? Então, hoje a gente tem todo esse conhecimento mais aprimorado, né, as tecnologias relacionadas à ciência, e por isso a gente consegue, então, estabelecer essas relações evolutivas. O Linneu e o Aristóteles não tinham essas informações. Então, por isso que para eles era tudo mais simples. Ou era isso ou era aquilo. Não tinha toda essa diversificação e todo esse leque de informações que a gente tem hoje. Bom, seguindo aqui, falando um pouco mais do Linneu, ele no primeiro trabalho dele, ele cria as categorias taxonômicas. Eu botei aqui para baixo, ó. As categorias taxonômicas. Tá? Hoje, a gente tem 7 categorias taxonômicas: espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino. Essa ordem das categorias taxonômicas, vocês encontram nas páginas 208 e 209 do capítulo. Tem lá um esquema bem bonito, um infográfico lindo, que tem como exemplo uma tartaruga
a Lepidochelys olivácea, e aí fala de como é essa classificação da tartaruga dentro dessas 7 categorias. Então, a categoria que traz o máximo de informações daquele organismo é a chamada espécie. Então, a espécie está lá embaixo na classificação. E conforme eu vou subindo nessa classificação, eu vou indo adiante, né? Gênero, família, ordem, classe, filo, reino, eu chego na categoria maior. Por que o reino é a categoria maior? Porque ele tem o máximo de indivíduos agrupados. Então, ele vai ter o máximo de indivíduos com características compartilhadas. Então, o grupo animais, por exemplo, é um reino, porque eu consigo colocar ali organismos que vão desde o piolho até uma baleia. Então, eu tenho características compartilhadas entre o piolho e a baleia, tá? E aí, por isso, eles são dentro do mesmo reino. Reino das plantas, reino das bactérias, reino dos fungos. Então, eu tenho essa categoria onde eu acabo agrupando muitas espécies, tá? Por isso que ela é a maior. Na sistemática antiga, foi proposto pelo Robert Whittaker em 1969 a existência de 5 reinos. E dentro desses reinos, a gente teria todas essas categorias que eu coloquei antes aqui para vocês, tá? E dentro de cada reino, então, a gente teria um grupo de espécies característicos daquele reino. Então, como é que ele fez esse agrupamento? Até coloquei ali embaixo, ó. O nome dos 5 reinos: Monera, Protoctista, Fungi, Plantae, Animalia, eram os 5 reinos. O primeiro reino ali é o reino das bactérias. Então, são seres microscópicos, procariontes e unicelulares. O que é um indivíduo procarionte? Lá na estrutura celular deles, vocês viram célula o ano passado com a professora Cláudia, lá na estrutura celular deles, o núcleo deles não é individualizado nos procariontes. Então, o núcleo, o material genético deles, o DNA, fica espalhado no citoplasma. Tá? E os eucariontes, que é o caso ali dos protistas, dos fungos, das plantas e dos animais, eles são organismos eucariontes. Então, a célula deles tem um núcleo individualizado. Então, o DNA fica protegido por uma membrana, tá? Então, essa é a diferença de eucarionte e procarionte. Então, as bactérias, por exemplo, eles são procariontes e unicelulares. Eles têm todos sempre uma única célula compondo o corpo. O protista vai ter protozoários e algas, eles são eucariontes. Os fungos, o reino fungi, perdão, é o dos fungos, então bolores, mofo, cogumelos, né? Estão nesse reino, eles são eucariontes e heterótrofos. O que é um organismo heterótrofo? É aquele que não fabrica o alimento. A gente falou um pouquinho da diferença de autótrofo e heterótrofo lá em cadeia alimentar, lembra quando a gente viu os níveis tróficos? Autótrofo é aquele que produz o alimento, então lá ele está no nível trófico dos produtores. Heterótrofo é aquele que não produz, então ele pode ser um consumidor ou um decompositor. No caso, os fungos, eles vão ser organismos importantes decompositores, tá? Principalmente. Mas a gente pode ter fungos parasitas também, vai variar um pouco aqui. E o quarto grupo é das plantas, eles são eucariontes, pluricelulares e autótrofos. Pluricelular é aquele que tem muitas células, tá? Então, todas as plantas têm muitas células. A gente nunca vai ter plantas unicelulares, ok? E os animais, né, que são eucariontes, pluricelulares e heterótrofos, tá bem? Os animais onde se encaixa a nossa espécie, né, o ser humano. Na atual classificação, a gente não tem mais os reinos. Então, até 1969, na verdade, até hoje, essa classificação dos 5 reinos ela é bastante utilizada. Inclusive, o material de vocês nos capítulos, ela vai estar sistematizada pelos 5 reinos. Então, a gente vai ver bactérias, depois protistas, fungos, né? A gente vai vendo assim. Mas hoje já existe uma atual classificação que foi proposta em 1990 pelo OESE, que é em 3 domínios. Então, o que o OESE faz? Ele elimina a categoria reino e cria domínio no lugar. Então, ele mantém as outras categorias, que está aqui no esqueminha, ó. Ele mantém essas categorias todas, espécie, gênero, família, ordem, classe, filo. Ele elimina a categoria reino e coloca no lugar domínio.
E aí ele diz na proposta dele que todos os seres vivos podem ser encaixados em 3 domínios. Quais são os domínios? Bactéria, árquea e eucária. Então, o que ele fez? Ele pegou o reino Monera do Itaker, aqui da classificação de cima, e dividiu o reino Monera em 2. Ele criou o domínio da bactéria e o domínio árquea. Então, ele pegou todas as bactérias que eram do Monera e dividiu nesses 2 domínios. Por que dividiu? Porque dentro desse grupo bactérias existem algumas diferenças. São pequenas, mas existem algumas diferenças celulares, tá? Da estrutura celular. Então, ele dividiu, porque geneticamente, com essas diferenças celulares, eles acabam formando grupos diferentes, ok? Então, no bactéria ficam as chamadas bactérias verdadeiras, e no grupo dos árquea, né, no domínio árquea, ficariam as arqueobactérias, que são organismos procariontes que vivem em ambientes extremos, tá bem? Depois a gente vai falar um pouquinho deles, lá quando a gente for falar desses 2 domínios. E o eucária entrariam todos os organismos que têm células eucariontes. Então, protozoários, algas, fungos, plantas e animais seriam, então, eucária, tá? Então, hoje a gente usa mais essa classificação dos 3 domínios. E para a gente voltar aqui no Linneu, que eu até comecei falando dele, depois fui lá para as categorias, o Linneu, nesse trabalho dele, no primeiro trabalho dele, ele cria uma regra de nomenclatura, e o Linneu é que cria as categorias que eu estava falando bem no início, e depois fui lá para a sistemática. Só que dessas 7 categorias que a gente tem hoje, o Linneu criou 5. Ele criou espécie, gênero, ordem, classe e reino. Família e filo são categorias que foram incluídas depois do trabalho do Linneu. Mas ele foi o pioneiro e ele que criou as primeiras categorias taxonômicas no trabalho dele. E nesse mesmo trabalho que ele cria essas 5 categorias, ele cria esse sistema binominal de nomenclatura científica. Então ele cria uma regra para a gente dar nome para as espécies, tá? O chamado nome científico. É aquele nome complicado, né, que tem palavras em latim, tem toda uma forma da gente escolher esses nomes. Então, os pesquisadores dedicados a essa ciência, a ciência da sistemática ou da taxonomia, eles têm que seguir essas regras, porque, como eu falei lá no início, essa regra ainda é válida hoje. Que regra é essa? O nome científico das espécies, ele vai ter 2 termos, ou 2 palavras. O termo genérico, que é a primeira palavra, e o termo específico, que é a segunda palavra. Esses 2 termos têm que estar em latim, ou eles devem ser latinizados. Então, a gente tem que dar uma cara para ele de estar em latim, tá? Normalmente se inclui um IS ou um US no final daquela palavra que a gente escolheu para dar o nome. E se a gente não for usar o latim, obviamente, né? E ele deve estar de alguma forma destacado no texto. As formas que a gente usa para destacar no texto hoje são o itálico ou o sublinhado. Quando que a gente usa o itálico e quando a gente usa o sublinhado? O itálico, ele é utilizado para quando a gente faz textos digitados. Então, eu estou lá trabalhando no meu computador, eu sou pesquisador e eu estou fazendo uma publicação, estou fazendo um texto para publicar numa revista, né, científica, e aí eu vou citar um nome científico. Quando eu for citar esse nome científico no meu texto, eu vou marcar a palavra, as 2 palavras do nome científico, e vou lá clicar no itálico, tá? Que é essa letrinha deitadinha, assim como eu fiz aqui para o exemplo que a gente vai usar, que é o nome da nossa espécie. Então aqui, Homo sapiens, que é o nome da nossa espécie, tá em itálico, tá? Ele tá naquele formatinho da letrinha mais deitadinha. E o sublinhado a gente vai usar quando a gente estiver escrevendo de forma manual a palavra, né, o nome científico. Então, se eu estou lá no meu caderno respondendo uma questão da disciplina de ciências e eu tenho que citar na minha resposta um nome científico de alguma espécie, eu vou colocar o nome científico e depois eu vou sublinhar. Então, é a forma de destacar no manuscrito. São as 2 formas, tá? Vocês vão ver que lá no capítulo de vocês, na página, deixa eu achar a página que tá isso aqui.
Na página 210, que vai falar um pouco dessa nomenclatura dos seres vivos, vai falar também que pode usar o negrito, tá? Mas o negrito ele não tem sido muito utilizado atualmente. A gente tem utilizado mais o itálico e o sublinhado, tá? Vocês vão ver, inclusive, no livro de vocês, que toda vez que citar um nome científico, ele vai usar o itálico. Por quê? Porque o livro de vocês já tá digitado bonitinho, tá bem? Então, ali embaixo eu coloquei aqui como exemplo o nome da nossa espécie, Homo sapiens, duas palavras, né? Ah, professora, mas eu já ouvi falar que a nossa espécie é o Homo sapiens sapiens. Sim, a gente ganhou um terceiro nome, isso acontece de vez em quando, tá? É uma variação da regra, para quando a gente já sofreu algumas modificações, né, naquela descrição original da espécie, mas a gente ainda não é uma nova espécie. Então, por isso que a gente é Homo sapiens sapiens. A gente ganhou um terceiro nome dizendo que a gente já é um pouco diferente do Homo sapiens original, mas ainda não mudamos de espécie, tá? Essas alterações, elas vão acontecendo naturalmente ao longo da nossa evolução. E, inclusive, a partir dessas alterações é que a gente tem a criação de novas espécies, tá? Todos os hominídeos que nos antecederam sofreram esses processos de alteração genética e foram dando origem a novas espécies de hominídeos, e hoje a única espécie viva de hominídeo é a nossa, Homo sapiens, tá? Bom, a primeira palavra do nome científico é o termo genérico, como eu já tinha falado antes, e ele vai ter sempre a inicial maiúscula. Tá? Sempre a primeira letra é maiúscula. E a segunda palavra é o termo específico e ele vai ser escrito todo em letras minúsculas. Então, sempre que a gente tiver um nome científico, ele tem que ter duas palavras ou dois termos. O primeiro termo é o genérico, tá com a inicial maiúscula. O segundo termo é o específico, escrito todo em minúsculas. Esses dois nomes, né, esses dois termos, têm que estar em latim e destacados do texto. Essas são as regras que o Linneu criou lá no século XVIII e que são válidas até hoje. Nós estamos no século XXI, então elas são válidas já por 3 séculos. Tamanha foi a aceitação das regras do Linneu para a ciência. Essa parte da sistemática antiga e da sistemática nova, vocês encontram no livro nas páginas 206 e 207. Ali vai explicar um pouquinho, vai dar ali maiores informações de cada reino proposto pelo Whittaker e vai falar um pouquinho dos domínios propostos pelo Wese, tá? Nessas páginas 206 e 207. Bom, eu espero ter ajudado vocês. Esse esqueminha aqui vai ficar aqui disponível no vídeo para vocês terem, né? E aí vocês podem ir assistindo o vídeo quantas vezes vocês acharem necessários para fazer a resolução das questões depois sobre esse capítulo, tá bem? E aí, para essa semana, além de ler, deixa eu voltar aqui na orientação na primeira, além de ler as páginas e grifar as palavras no texto, vocês vão fazer os exercícios da página 213, tá bem? São exercícios bem tranquilos, vocês vão ver, aplicando regras, né, e pedindo para vocês analisarem qual é a categoria, tá? É um exercício sobre duas espécies de anfíbios. Bem bonitinho o exercício, tá? Me despeço de vocês, então, desejando que vocês tenham uma boa semana e fiquem em casa e se cuidem. Beijo da prof.